Boa noite a todos, sejam bem-vindos à 11ª edição do Café com Biográfico. E hoje a gente tem a participação especial aqui da Lúcia Fonseca, que vai apresentar para nós a biografia da Princesa Isabel. Né, Lúcia? Boa noite, Lúcia. Sim, boa noite a todos. Apresentando brevemente aqui a Lúcia atua na área de recursos humanos há mais de 30 anos, né, Lúcia? Conduzindo processos e projetos de formação, treinamento e desenvolvimento de lideranças e de equipe de alta performance e coach. É pedagoga com especialização em pedagogia empresarial pela FUMEC, formação em coaching no Instituto Ecossocial de São Paulo, e formação em aconselhamento biográfico pela Escola Livre de Antroposofia, formação em estudos biográficos de Juiz de Fora, Minas Gerais. Coaching de equipes, atua na comunicação não violenta, na mediação judicial, um programa de aprendizagem imediata, consultoria pela Fundação Dom Cabral, corporificação da consciência, dinâmicas de grupos, gestora de coach e conversas sociais para líderes, e ainda atua na formação em facilitação digital para crescimento. Certo, Lúcia? Sim. Então, Lúcia, antes da gente começar, seja muito bem-vinda, muito obrigado por trazer essa rica biografia tão importante, tão interessante, né, com tanto conteúdo e riqueza histórica, como da Princesa Isabel. Uhum. E antes da gente começar a sua apresentação, a gente vai só passar um videozinho inicial, um vídeo de apresentação da Escola Livre de Fora, para quem não conhece ainda. Vou pedir para o Gibu estar projetando o vídeo, 1 minuto e meio, e aí depois a gente retorna e começa com a sua apresentação, tá, Lúcia? Combinado. Lúcia, então vamos lá, por favor. Sinta-se à vontade para abrir sua apresentação. Então, boa noite a todos. Princesa Isabel, né, o nome dela mesma, Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga de Bragança e Bourbon. É um nome bem antigo, né, que antigamente usava colocar o nome, né, da todas as famílias, né? E eu coloquei alguma frase aqui importante, né, logo na época dela assinar a Lei Áurea, quando alguém estava colocando em dúvida, né, se deveria mesmo assinar, e ela disse que é agora ou nunca. E quando alguém falou, se você assinar a Lei Áurea, né, você vai perder seu trono. Então, ela falou assim, 1000 tronos eu tivesse, 1000 tronos eu daria para libertar os escravos. Então, por isso que eu coloquei essas frases, porque a intenção dela era essa, né? Ela estava muito firme na libertação dos escravos naquela época. Por que eu escolhi fazer a biografia da Princesa Isabel? Quando eu estudava, no grupo ainda, deve ter sido em 1965, porque eu estava nessa época fazendo a 2ª série do primário, eu estava com 8 anos, eu aprendi a ler com 7, e eu vi na contracapa daqueles cadernos que a gente ganhava, que o governo distribuía nas escolas, tinha um desenho dela, né, com uma frase mais ou menos assim, que se cada brasileiro fizesse a sua parte, o Brasil seria um país grande, né? E eu não sei por que essa frase ficou na minha cabeça e
e eu acredito nela, né? E depois, assim, mais ou menos na época que eu estava fazendo a formação em aconselhamento biográfico, eu estava dando um treinamento e o assunto aconteceu com a questão da liberdade, Princesa Isabel. Então, na época, eu falei assim, olha, Princesa Isabel, eu acho que a abolição da escravatura traz para nós uma liberdade muito mais ampla do que simplesmente a liberdade dos escravos, porque o povo brasileiro é um povo livre, né? Nós podemos ter a religião que nós quisermos e podemos escolher nossas profissões, podemos escolher a forma da gente viver e onde nós queremos trabalhar. Então, de uma certa forma, o povo brasileiro traz na alma esse espírito de liberdade. E acredito que veio muito desse momento, dessa época, né, da abolição da escravatura. Ela trouxe uma carga além de só a libertação dos escravos, tá? Por isso que eu trouxe aqui a Princesa Isabel. Ela nasceu dia 29 de julho de 1846, no Palácio de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, e faleceu em 14 de novembro de 1921, no Castelo na França. Ela viveu 75 anos, né? E, assim, eu acredito que a missão dela seria, né, como ela conseguiu, libertar os escravos brasileiros, acabar com a escravidão no Brasil sem derramamento de sangue. Ela tinha um espírito de paz muito grande, né? Ela não gostava de violência, ela era leonina, uma pessoa com muita garra, com muita força, e ela procurava fazer as coisas do jeito que ela acreditava. Seus pais são Dom Pedro II, brasileiro, e Teresa Cristina, que era italiana, né? Isabel teve 3 irmãos, sendo que o primeiro filho, Afonso, ele faleceu aos 2 anos de idade, e o 4º filho da família, que é Pedro Afonso, aos 3 anos de idade. Então, os 2 filhos homens não vingaram. Então, ficou Isabel e Leopoldina, que é 1 ano mais nova do que ela. Então, ficaram as 2 irmãs. Esse é o Dom Afonso, né? E o Pedro Afonso, e aqui Leopoldina, são os irmãos dela. Na árvore genealógica da Princesa Isabel, né, nós começamos aqui com Dom João VI e Dona Carlota Joaquina. Dom João VI veio para o Brasil, entre aspas, fugido da perseguição de Napoleão Bonaparte, que já tinha invadido vários países e estava ameaçando invadir Portugal, e nesse caso, né, ele seria preso ou assassinato, e aí ele veio para o Brasil. E ele teve aqui os 3 filhos, né, Dona Leopoldina, Dom Pedro I e Dona Amélia. Então, gente, Pedro I, né, ele teve vários filhos homens e mulheres, né, e teve aqui o Dom Pedro II. E a Princesa Isabel é filha de Dom Pedro II, casado com Teresa Cristina. E desse casamento, né, nasceram os 4 filhos, e dos quais vingaram apenas a Princesa Isabel, a Princesa Leopoldina, e está aqui incluído também o Conde D, que se casou com Teresa Cristina, com Isabel. Então, Princesa Isabel e Conde D tiveram 3 filhos homens. E, infelizmente, um morreu, eles morreram já adultos, né? Um com problemas de saúde e o outro um acidente de avião, quando ele estava na guerra. Então, nós ficamos aqui com Dom Pedro de Orleans, que
foi que viveu mais tempo, né? E ele deixou aqui esses filhos. E o Dom Luís de Orleans também, que teve esses 3 filhos aqui, né? Então, esses 2 irmãos, né? Esses 2 filhos, que concretizaram aí, que deram sequência à vida dessa família. Essa família ela é uma família de reis, né? De pessoas de império, né? Que tinha posição de reis, de princesas e príncipes, e tinha uma história muito grande de perdas de filhos, né? Se a gente for olhar para trás ainda dessas famílias, a gente vê muitas mortes de crianças prematuras, muitos abortos, né? É alguma questão aí que a gente percebe durante essa família. Em geral, são pessoas bem intencionadas, pelo que eu vi, estudando sobre ela, né? Então, quando a gente fala de primeiro setênio de Princesa Isabel, né? Ela nasceu de 29 de julho de 1846, o pai é o imperador Dom Pedro II e a mãe, a imperatriz Dona Teresa Cristina. Nasceu no Palácio São Cristóvão, na cidade do Rio de Janeiro, capital de um império escravista. Era o último capital escravista das Américas. E no dia do nascimento dela, né, teve bandas de música, né, teve muita festa e muita alegria. Foi uma comemoração muito bonita no dia do nascimento dela. No primeiro setênio também a gente vê perdas, né? O filho dela, o irmão dela, né, o Afonso, que nasce dia 13 de julho, não, desculpa, a princesa Leopoldina nasce dia 13 de julho de 1847, né, logo depois dela. Dia 11 de junho de 1847, morre seu irmão Afonso Pedro, que viveu apenas 2 anos. Depois, em 1948, em 19 de julho, nasce seu segundo irmão, Dom Pedro Afonso, e no dia 10 de janeiro de 1850, morre Pedro Afonso. Então, no primeiro setênio, ela teve perda de 2 irmãos, um mais velho que ela e um mais novo. E, em função disso, né, dela ser mais velha do que Leopoldina, ela seria, então, a princesa, né, e seria a herdeira do trono. Então, nesse dia 10 de agosto de 1850, com apenas 4 anos de idade, ela foi designada princesa imperial, né? Foi reconhecida oficialmente como sucessora do pai, quando a Assembleia Geral, reunida no Palácio do Senado, às 11 horas da manhã, proclamou-a herdeira do trono, de acordo com os artigos 116 e 17 da Constituição do Império, e cresceu como a princesa que teria de fortalecer o princípio monárquico, apesar de ser mulher, né? Então, a princesa Isabel, toda a vida, foi olhada com dúvida se ela daria conta, porque era mulher. Então, ela foi reconhecida, né, de acordo com a Constituição, mas existia uma dúvida se ela seria, se ela corresponderia ao cargo. E em 1850, né, a assinatura aqui da lei de Eusébio de Queiroz, que era ministro da Justiça na época, proibindo o tráfico de escravos. Então, ela ainda tinha 4 anos quando essa lei de tráfico de escravos foi proibida, né? Surgiu proibindo. E ela teve como aia a Dona Rosa Santana, né? A quem a princesa Isabel chamava de Minha Rosa. E aí, então, eu coloquei como marcos, né, do primeiro setênio os nascimentos e mortes. E a tônica, apesar dela não ter muita consciência dessa responsabilidade, né, mas foi uma responsabilidade designada a ela ainda muito cedo, com 4 anos. Então, a família que vingou,
né, de Dom Pedro, foi esta família, né, com a Dona Teresa Cristina, Dom Pedro, Leopoldina e a princesa Isabel. No segundo setênio, ela passou a estudar muitas horas por dia, 15 horas. E aí ela estudava grego, latim, italiano, francês, história moderna da França, da Inglaterra, antiga e romana, da América eclesiástica, retórica, física, economia, política. Então, ela estudou nesse segundo setênio assuntos, matérias do nosso primeiro e segundo grau aqui, e mais alguma coisa ainda, né? Era bem intensa a carga horária que ela estudava. E Dom Pedro se preocupava muito com a educação das princesas, e ele acreditava que tinha que dar uma educação consistente para elas, principalmente para Isabel, porque ela deveria conduzir o império. E a instrução dela não devia ser menor do que a instrução que se dá aos homens. Então, ele se dedicou muito a dar a ela uma boa educação, né? E aí veio também uma outra professora da França, Madame Templier, e nessa época se lia muitas obras francesas, havia muitos professores ensinando francês aos brasileiros, o francês era muito falado naquela época, né? E foi também onde elas aprenderam, né, os costumes portugueses, que foram substituídos pelos costumes franceses, desde a fala, o tratamento, a comida, livros, vestuário, como andar, como falar, os gestos, né? Então, elas receberam muitas orientações neste respeito. Enquanto isso, Dom Pedro gostava muito da filha, valorizava muito a dedicação dela, né? Mas ele sentia assim uma certa dificuldade em aceitá-la como sua sucessora, né? No fundo da alma ele queria que tivesse um sucessor homem e não uma mulher. E ele se preocupava também porque naquela época a mulher era muito submissa ao marido. E aí ele ficava preocupado, né, que ao casar ela poderia ser submissa a um marido que não tinha as mesmas ideias deles. Então, isso ficava sempre trazendo uma preocupação de que isso pudesse mudar o destino do Brasil e pudesse mudar a forma, né, que ele acreditava ser a melhor para conduzir o país. E aí, quando foi em 1855, 56, quando a princesa estava com 10 anos, chegou no Palácio de São Cristóvão a pessoa que fez uma certa diferença na vida de Princesa Isabel, que foi a Condessa de Barral. Ela era uma mulher que tinha muito conhecimento e muita vivência, ela conhecia o mundo, né? Eles falavam que ela tinha um pé de um lado e do outro do oceano, e que ela conhecia o Grand Monde, né? De tanto viajar e tanto estudar. Ela era muito dedicada e muito séria, né, na questão da educação da princesa Isabel. Tanto no primeiro quanto no segundo setênio, a família, né, a princesa Isabel, junto com a irmã dela, ficava muito no palácio, né? Elas brincavam muito e brincavam de teatro, de casinha, de boneca, né? A princesa Isabel era vista como uma menina obediente, dócil, bondosa e dona de candura angelical, e elas tinham mesmo uma vida bem reservada no palácio. Em sua infância, junto com Leopoldina, né, ela foi, assim, resguardada e teve uma educação à francesa, né, e brincou e correu e fazia teatros, né, de acordo, igual toda criança faz mesmo, né? E Dom Pedro sempre estava por perto, ele sempre estava vigiando e acompanhando a educação da princesa Isabel. Então, aqui aparece uma sala de estudos, que é o local da casa onde a princesa Isabel passava mais tempo. E aí, aqui aparece uma cena dela viajando, né, passeando a cavalo com a irmã,
embora não estava aparecendo aqui nessa foto, mas tinham escravos e pessoas de confiança tomando conta delas. Então, o marco que teve aí, né, nesse setênio foi a chegada da Condessa, e a tônica foi a aprendizagem. Estudava muitas horas por dia, né, 15 horas. E a Condessa de Barral era muito severa quando se falava de etiquetas. E no terceiro setênio ainda, em 1860, Isabel completava 14 anos, e aí, de acordo com a Constituição, ela teve que prestar um juramento de herdeira presuntiva da coroa do Império.